Glória a Deus, amados irmãos, retornamos aqui para a nossa leitura do livro de Isaías, do primeiro livro, dos profetas maiores, onde nós vamos ler hoje capítulo 10, 11 e 12, onde ele proferiu a sua palavra, por volta de 700 a 680 antes de Cristo, no período do rei, dos reinados do rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, amém? O reino de Judá estava enfrentando ameaças externas, como a Síria e Babilônia, além da corrupção interna, havendo idolatria e injustiças, Então havia uma palavra ali divina, de juízo sendo declarada, para que também as pessoas fossem chamadas ao arrependimento, Isaías exorta o povo a abandonar o pecado e voltar-se para o Deus Todo-Poderoso, novamente deixando as suas ações idólatras, os seus pecados. Mas nós sabemos também que havia ali uma advertência de juízo que não seria retirada, A profecia anunciava ali as consequências dessa desobediência, como a destruição de Jerusalém e o exílio babilônico que haveria de acontecer, amém, irmãos? Então, nós vamos ali também ver ali sobre palavras sobre esperança, esperança em meio à adversidade, palavras de conforto aí com restauração de Israel, e palavras sobre o Messias, a vinda do Messias, que não somente seria um advento aí para o povo de Israel, mas seria para todas as nações, para nós que cremos em nome do Senhor Jesus. Esta palavra foi de alento, porque falava do próprio Senhor Jesus, que ia trazer aí salvação não somente para Israel, mas para todas as nações, amém? Nós vamos fazer a nossa leitura, capítulo 10, 11 e 12. O 10 diz assim: ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem os direitos dos aflitos do meu povo e para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Mas que fareis vós outros no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro e onde deixareis a vossa glória, sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos? Com tudo isso, a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Predição da ruína da Síria. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita e contra o povo do meu furor. Lhe darei ordem para que lhe roube a presença, lhe tome despojo e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração assim o imagine, antes no seu coração intenta destruir e desarraigar não poucas nações. Porque diz, não são meus príncipes todos eles reis? Não é Calno como Carquemes, não é Amate como Arpade, e Samaria como Damasco? A minha mão alcançou os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura não fiz a Samaria aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então visitarei o fruto do arrogante coração do rei da Síria e a pompa da altivez dos seus olhos. Porquanto disse, com a força da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, eu removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam sobre tronos, e achou a minha mão as riquezas dos povos como um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou murmurasse. Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele, ou presumirá a serra contra o que puxa por ela, como se o bordão movesse aos que o
que o levantam, ou a vara levantasse, o que não é um pedaço de madeira. Pelo que o Senhor dos Exércitos, fará definhar os que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória ateará um incêndio como incêndio de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que abrase e consuma os seus espinheiros e as suas sarças em um dia. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como quando desmaia a porta-bandeira. E o resto das árvores da sua floresta será tão pouco que o menino as poderá contar. E acontecerá naquele dia que os resíduos de Israel e os escapados da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre os que os feriu, antes se estribarão sobre o Senhor, o Santo de Israel, em verdade. Os resíduos se converterão, sim, os resíduos de Jacó, ao Deus forte, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça, porque determinada já a destruição, o Senhor Jeová dos Exércitos a executará no meio de toda esta terra. Pelo que assim diz o Senhor Jeová dos Exércitos: não temas, povo meu, que habitas em Sião, a Assíria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bordão, à maneira dos egípcios. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir. Porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra ele um flagelo, como a matança de Midian, junto à rocha de Horebe, e como a sua vara sobre o mar, que contra ele se levantará, como sucedeu aos egípcios. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Já vem chegando a Aiate, já vai passando por Migron, em Miquimás, lança sua bagagem. Já vão passando, já se alojam em Geba, já em Ramá, treme a Gibeá, de Saul, vai fugindo. Clama alto com a tua voz, ó filha de Galim, ouve, ó Laís, ó tu pobre Anatote. Já Madmena se foi, os moradores de Gebim vão fugindo em bandos. Neste mesmo dia parará em Nobe, acenará com a sua mão o monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Mas eis que o Senhor Jeová dos Exércitos devastará os ramos com violência, e os de alta estatura serão cortados, e os altivos serão abatidos. E cortará com ferro a espessura da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Capítulo 11. O reino do Messias é pacífico e próspero. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão, e a nédia ovelha viverão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo que restam da Síria e do Egito e de Patros,
e da Etiópia, de Elão, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar. E levantará um pendão entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. E desterrar-se-á a inveja de Efraim, os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao oriente, juntos despojarão os filhos do oriente. Em Edom e Moabe lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. E o Senhor destruirá totalmente o braço de mar do Egito, e moverá a sua mão contra o rio com a força do seu vento, e ferindo-o, divilu-á em 7 correntes, que qualquer atravessará com calçados. E haverá caminho plano para os resíduos do seu povo que restam da Assíria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Capítulo 12. Deus é louvado por haver restaurado o seu povo. E dirás naquele dia: graças te dou ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei, não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força, e o meu cântico se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação, e direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e contai que qual excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Glória a Deus, né, amados irmãos? Vamos fazer então nossa oração, finalizando então a nossa leitura, do capítulo 10, 11 e 12, e agradecendo ao Senhor. Amém? Pai querido, Deus amado, Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória, Deus que tem pensamentos de paz e não de mal a nosso respeito, para nos dar o fim que desejamos, Senhor, é crendo em Ti, na Tua palavra que é viva, poderosa, eficaz e que funciona, é a palavra da verdade que cura, que liberta, que transforma e que nos prepara para irmos morar no céu, meu Pai. A Tua palavra é uma espada de 2 gumes que penetra juntas e medulas e vai até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir as intenções da mente e do coração, Senhor. É esta palavra que nós queremos, meu Pai, gravar na nossa mente, no nosso coração, tomarmos posse dela, meu Pai, para que nós possamos caminhar de glória em glória e de vitória em vitória, segundo querer a vontade do Senhor. Dá no nosso conhecimento, Senhor, espírito de sabedoria e de revelação, ilumina os olhos do nosso entendimento, dá espírito de fortaleza, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, espírito de aconselhamento, que o Senhor venha resplandecer sobre nós a sua luz e que todas as trevas venham se dissipar, meu Pai. Continua adestrando as nossas mãos para a batalha, continua nos conduzindo em vitória diante do forte inimigo, diante das torrentes de águas impetuosas, que o Senhor possa arvorar a tua bandeira, que o Senhor seja a nossa força, o nosso baluarte, o nosso porto seguro, Senhor. A tua palavra diz que o teu nome é uma torre forte, Pai, a qual cada um de nós nos refugiamos, Senhor. Estamos dentro do teu esconderijo, debaixo das tuas asas, crendo que nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma vai chegar no nosso lar, na nossa casa, na nossa tenda, porque maior é o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está conosco do que aquele que está aí fora, meu Pai, operando o seu mal, a sua malignidade, matando, roubando e destruindo e querendo nos tirar da tua santa presença, meu Pai. Vai de encontro, Senhor, a cada um dos nossos entes queridos, familiares, irmãos, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, Senhor. Ajuda cada um, Senhor, a permanecerem firmes diante do Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Em nome de Jesus que nós pedimos por tudo e te agradecemos, Senhor. Amém. Glória a Deus, que Jesus te abençoe, graça e paz, e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém.